Vamos colocar primeiro o Fux, porque eu já ia apontar aqui a resposta do Moraes, mas o que veio antes, porque eu acompanhei ao vivo, até destaquei no X, foi a declaração do Fux de que vai dar um voto com uma pena reduzida em relação a que deu de voto o Moraes, no caso da Débora dos Santos, que pintou de batom a estátua do STF. Pode soltar. De sorte que eu, num exercício assim de humildade judicial, e aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom, eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos todo o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria. Porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. E o magistrado faz à luz da sua sensibilidade, do seu sentimento em relação a cada caso concreto. E o ministro Alexandre, com o seu trabalho, ele explicitou a conduta de cada uma das pessoas. E eu confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. E foi por essa razão, ministro Alexandre, dando a nossa satisfação à Vossa Excelência, que eu pedi vista desse caso, que eu quero analisar o contexto em que essa senhora se encontrava. Eu quero analisar. Eu sei que Vossa Excelência tem a sua opinião, já exteriorizou. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro. Eu fui ao meu ex-gabinete, que a ministra Rosa era minha vice-presidente, e vi mesa queimada, papéis queimados. Mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque, como o ministro Dino, de uma certa forma, mais lúdica, destacou, os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Então é preciso que nós também tenhamos essa capacidade de refletir. Muito bem, só deixando claro que a responsabilidade sobre o vídeo ser acelerado é minha, tá? É porque os ministros, eles raciocinam em voz alta ali durante o julgamento, muitas vezes falam bastante devagar. A gente quer mostrar o trecho completo, mas isso tomaria muito tempo do nosso programa, e tem os seus comerciais, tem um tempo limitado para muitos assuntos, então eu acabo acelerando o vídeo como eu faço nas redes sociais, até às vezes para caber em determinadas postagens. E o Fux, portanto, disse, eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, se referindo à magnitude da pena da Débora dos Santos. O Moraes determinou 14 anos de pena e 30 milhões de reais de multa. E aí disse, confesso que em determinadas ocasiões eu me deparo com uma pena exacerbada. Então, na prática, chamou de exacerbada a pena imposta pelo Moraes e provavelmente vai apresentar aí um voto com uma pena menor. E o Moraes respondeu, dizendo que o Fux vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma, mas insistiu que o ato da Débora não foi uma simples pichação. Pode soltar. E, ministro Fux, em relação ao batom, obviamente, Vossa Excelência me conhece e eu defendo a total independência de cada um dos magistrados, e acho que Vossa Excelência vai poder trazer uma discussão importantíssima para a turma. O que fiz questão de salientar, e agora explicito mais, é que é um absurdo as pessoas quererem comparar aquela conduta de uma ré que estava há muito tempo dentro dos quartéis, pedindo intervenção militar, que invadiu junto com toda a turba, e além disso, praticou esse dano qualificado, com uma pichação de um muro. E Vossa Excelência bem disse que as pessoas não podem esquecer, relativizar. Então, a questão da dosimetria, a questão da discussão, eu e o ministro Zanin, nós mesmos divergimos em muitos casos na questão da dosimetria. Mas a questão dos fatos, nós temos que admitir os fatos. Lá não foi uma simples pichação. Lá houve toda uma manifestação já anterior de aderir à tentativa de golpe de Estado, de ficar nos acampamentos, de invadir com violência junto com os demais e pichar. A questão da dosimetria, aí é uma questão a ser analisada. Então, só esse esclarecimento, e obviamente jamais falaria algo sobre vista, porque eu também peço bastante, se Vossa Excelência pediu do batom, o ministro Flávio pede de Bíblia, e assim a vida segue. Muito bem, mas a gente sabe que no voto do Moraes faltou ali uma maior individualização da conduta da Débora com as provas materiais correspondentes. Ricardo Kertzmann. Felipe, aquela frase que diz que toda unanimidade é burra, ela nunca contou com a minha aquiescência, não. Eu acho que determinadas situações têm que ser unânimes mesmo, né? Mas nesse caso aqui, eu fico feliz de escutar, de assistir essa divergência, justamente para provocar algum tipo de discussão numa situação que era 100% unânime em todos os momentos. E é um pouco daquilo que a gente cobra aqui já há algum tempo, que essa individualização da conduta, a proporcionalidade das penas, não dá para pegar todo mundo de forma indiscriminada e colocar no mesmo balaio. Tomara que esse tema volte mesmo à discussão, porque isso vai ajudar, Felipe, a dirimir, né, muitas dessas falácias que circulam em redes sociais, que acabam corroborando para os atos golpistas e jogando contra as decisões que seriam acertadas por parte do Supremo. Duda. Vamos lá, Marcos. Julgamento político. JV Bastos, vamos dar likes para o melhor jornalismo independente e vigilante do Brasil. Escreveu em maiúsculas aqui. Marineuza Soares Sabino. Sou a favor da anistia para alguns. O STF fez lambança, precisa separar as condutas individuais. Sem contar que deveriam estar na primeira instância, assim como o Bolsonaro.
Também durante o julgamento, Flávio Dino disse que havia armas na trama golpista porque todos os militares andam armados. Vamos assistir e tentar entender o que o Dino quis dizer. Pode soltar. Lembro que muitos dos participantes eram policiais e membros das Forças Armadas. E estes, não há dúvida, esses só andam armados. Eu não conheço um que não ande armado, seja os da ativa quanto os já reformados. Todos andam armados. Há alguns que são mais apaixonados pelas suas armas do que pelos seus cônjuges. Dormem com as armas debaixo do travesseiro. Dormem com as armas na cama. Dormem com as armas ao lado da mesa de cabeceira. Transportam para onde vão. Eu fui governador de um estado, fui ministro da Justiça, essa é a realidade. Então, se havia, como de fato havia, inequivocamente, no conjunto de atos, a presença de integrantes das forças policiais e das Forças Armadas, não há dúvida, estavam armados. Porque essa é da natureza da função, diria que mais do que um direito, é um dever. E houve, ministra Carmen, apreensão de armas, inclusive nos ônibus, consta também nos inquéritos policiais quanto ao chamado 8 de janeiro. Doutor Teixeira. Bom, sim, haviam policiais e militares também na turma que participou do 8 de janeiro, só não fizeram esses usos das armas, né, que nem teve, por exemplo, no 6 de janeiro nos Estados Unidos, em que teve 5 mortos lá na invasão que teve no Capitólio. Agora, Felipe, a gente está tendo uma crise das esposas no Brasil, né? Porque o Lula outro dia tinha dito que os homens gostavam mais das suas amantes do que das esposas. E agora o Flávio Dino dizendo que alguns militares aí são mais apaixonados pelas suas armas do que pelas esposas. Mas, enfim, também eu acho que é preciso fazer uma análise do que de fato aconteceu, né? E tinha nessa turba todo tipo de gente, né? Tinha, assim, militares, tinham policiais, eu não me engano, eu não lembro agora se eram 2 ou 3 seguranças que protegiam o prédio do Supremo Tribunal Federal. Teve ambulante de rua que estava lá passando no quartel-general, vendendo coisa, também foi preso. Teve morador de rua, teve, sim, senhorinha com a Bíblia embaixo do braço, teve cabeleireira. Então, na verdade, é um povo muito parecido até com o que é o Brasil, né? O Brasil tem todo esse tipo de gente, então foi uma indignação um pouco generalizada, ainda que foram só algumas pessoas que foram lá de fato no dia 8 de janeiro e invadiram a sede dos 3 poderes.